mais um capítulo da história das joias sauditas que foram entregues ao ex-presidente e inelegível Jair Messias Bolsonaro. Primeiro ele não sabia das joias, né? Vocês lembram disso? Depois lembrou e mandou resgatar. Pois é. Depois aceitou por diplomacia e agora vai leiloar e doar o dinheiro para a Santa Casa, isso se o Tribunal de Contas da União entender que ele pode ficar com os itens. Essa história está muito mal contada, mas a gente vai tentá-la contar melhor aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá. Vou chamar a Day Oliveira aqui na tela, Day. Porque o Bananinha lá chegou até a falar, não, por favor, peguem de volta essas joias. E agora querem vender por um entendimento bem contraditório do TCU, né? Conta pra gente essa história, por favor. Exatamente. Entender o que Bolsonaro quer é muito difícil, mas a gente já sabe que, assim, né, para quem compra mansões com dinheiro vivo, né, já tentou vender outras vezes, né, um leilão aí, é para arrecadar dinheiro para a Santa Casa. A gente acredita nisso, não tem como questionar, porque o Bolsonaro é aquela figura que sempre quis fazer o bem para as outras pessoas, né, caridade, assistencialismo, é bem a linha do Bolsonaro. E, logicamente, entendo isso como uma ironia, porque não tem como não ser. Aquela figura que só pede Pix para coisas boas, né? Exatamente, ele quer Pix para coisas importantes, comprar imóveis em dinheiro vivo. E é muito estranho, né, todo esse comportamento do Bolsonaro, mas sim, existe um entendimento do Tribunal de Contas da União, que é um entendimento super controverso, e o Tribunal de Contas da União decidiu aí que o Lula poderia ficar com um relógio que foi presenteado há mais de quase 2 décadas que ele possui esse relógio, e ele poderia ficar com o relógio. Isso abre, então, precedente de que o Bolsonaro poderia também ficar com as joias sauditas. Um detalhe é que a alegação de Bolsonaro para o recebimento das joias é que ele estaria recebendo essas joias para beneficiar, né, os sauditas em certas transações com o país. Então, assim, não é só um presente, não é apenas uma coisa mínima que aconteceu. E tem muitas outras questões aí que são embutidas por trás, que a Polícia Federal traz, e a gente vai trazer também ao longo do vídeo. Vou te pedir, Luz, para colocar o vídeo do evento em que Bolsonaro fala que vai fazer que as joias são deles, que nesse momento ele admitiu que as joias são dele, né? E que vai fazer a doação. Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias e vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Eu sei em qual loja ele vai leiloar. Ele vai leiloar na loja Tá de Zoeira do Nego Di. É bem isso, né? E a pessoa nunca vai receber. Tem uma coisa, né? A Polícia Federal usou a decisão sobre o relógio de Lula para agora, que inclusive foi anulada pelo TCU, para fazer o indiciamento de Bolsonaro, né? Do processo de Bolsonaro. Então, assim, se essa decisão o seu acordo de 2016 foi anulado, é realmente possível que o Bolsonaro ele tenha novamente acesso a essas joias, ainda que por trás da acusação ali de recebimento das joias tenha algo escuso, que é você beneficiar alguma entidade de um outro país porque você recebeu aqueles prêmios. Detalhe, aquelas joias, aqueles títulos. Um detalhe que é interessante é que Bolsonaro ele mudou de versão ao longo de todo o processo. Não reconheço joias, não sabia que eram pessoais, não eram pessoais, não sabia que tinha que declarar, mas está tudo aí, não está escondido, não está declarado, mas não está escondido, né? Quando se aprendeu, se mandou alguém lá, o Cid, para tentar recuperar essas joias por debaixo do pano, na carteirada ali, nada, foi tudo muito feio e muito amador. Acho que a palavra para falar sobre isso é o amadorismo que foi feito. Até o pai do Cid tirou uma foto, né, com as joias
nos Estados Unidos, em que aparecia o relógio e aparecia o reflexo dele, né, tirando a foto. Então, assim, é tudo muito errado, e para ser algo legal, para ser algo que não se estava preocupado em esconder. Né? Todo o discurso do Bolsonaro ele cai por terra quando a gente percebe toda a maracutaia, que não tem como utilizar outro termo, para esconder esses produtos, que agora ele já pode ter, de acordo com o TCU, uma possibilidade aí de ficar com os projetos. Existe alguns debates sobre o TCU, ele tem mais poder do que a PGR, do que a Polícia Federal, do que, né, nessas instâncias. São coisas diferentes, mas vamos ouvir uma análise que foi feita pelo Josias, que é bem interessante, e a gente responde isso. O Bolsonaro ele não dá ponto sem nó, né? Ele soou muito categórico, né? Ele falou que vou pegar o conjunto de joias, porque esse conjunto de joias me pertence. Então ele soou como se não tivesse nenhuma dúvida a respeito do desfecho desse inquérito sobre as joias, né? E ele está, na verdade, falando e andando para a Procuradoria-Geral da República, para o Supremo Tribunal Federal. Ele está desafiando as instituições. Porque, como você realçou, Fabiola, ele foi indiciado já em julho por peculato, formação de organização criminosa e lavagem de dinheiro, nesse caso das joias, né? E primeiro ele disse que não, nem sabia de joia, não pode, a imprensa está dizendo que eu recebi, não pedi, não sabia de nada, não recebi coisa nenhuma. Depois, quando ele foi pilhado ali no contrapé, ele disse que mandou recuperar as joias que estavam confiscadas, inclusive na alfândega de Guarulhos, para evitar um grande vexame diplomático do Brasil. Recebeu o presente, vai leiloar, veja que desfeita com a Arábia Saudita, que doou as joias, né? Depois verificou-se que ele estava vendendo as joias, estava fazendo dinheiro, passando os presentes nos cobres, coisa de 6,8 milhões de reais. E já tinha peças já comercializadas nos Estados Unidos. Foi preciso recomprar para devolver por ordem por uma decisão cautelar do Tribunal de Contas da União. Essa decisão cautelar ela ainda está pendente de apreciação no plenário do TCU. Mas o Bolsonaro dá de barato que, como o TCU permitiu ao Lula que ficasse com o relógio Cartier, que ele recebeu do fabricante dessa grife francesa, então vai ter que devolver as joias dele também, que hoje estão sob a guarda da Caixa Econômica Federal. Este processo... Tá aí a análise do Josias de Souza lá no UOL. Isso. Um detalhe que o relógio que o Lula recebeu foi em 2005, ou seja, quase 20 anos, né, 19 anos que o Lula mantém esse relógio, mas para responder se o TCU ele teria todo esse poder para anular a sentença, tem uma questão que é interessante. O Bolsonaro ele já é réu no processo, nesse processo de esquema, né, de joias, e sendo uma pessoa, né, o segundo relatório da Polícia Federal, o Bolsonaro ele tinha conhecimento, sim, do esquema de vendas e recompensa de joias, né, que foram entregues pela Arábia Saudita, e toda a articulação feita pelos seus auxiliares. Um detalhe é que existe entendimento junto ao Supremo Tribunal Federal que ele, inclusive, anula, muitas vezes o STF anula questões ou ignora algumas questões que ele entende que já tinham sido superadas pelo TCU. Então, ainda que o TCU compreenda que não tem problema o Bolsonaro estar com essas joias, se o Supremo Tribunal Federal entender que o recebimento, assim como toda a articulação que foi feita para a venda das joias antes, e para a retirada e venda das joias antes de uma determinação legal, é possível sim que haja uma condenação para o Bolsonaro. Então, isso não quer dizer que ele vai sair livre de tudo isso. O que é interessante é a gente ouvir neste momento, literalmente nesta altura do campeonato, o Bolsonaro, enfim, declarar que as joias são dele, já que são minhas, eu vou pegar, e não importa o que ele faça com o dinheiro depois, mas o fato de admitir que é dele, que ele vai pegar essas joias e que ele vai ter posse novamente desse dinheiro, mesmo que seja por um certo tempo, já é um escárnio para todo o Poder Judiciário brasileiro, para a Polícia Federal, que inclusive é muito dinheiro público
que para se investigar todo esse processo do Bolsonaro, a Polícia Federal teve que ir a Miami para fazer todo um levantamento, um inquérito imenso, para agora o TCU só dar uma canetada, né, por entendimento do Lula, e que pode também beneficiar o Bolsonaro, pelo menos momentaneamente, até que o seu processo seja definitivamente feito, né, apreciado pelo Superior Tribunal Federal. Muito bem, muito bem. Lembrando, né, que o Tribunal de Contas da União é um órgão auxiliar do Congresso Nacional. Então não é um órgão que vai decidir se o Bolsonaro ficou com as joias e ilegalmente negociou ou não. O Tribunal de Contas não tem essa decisão. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do trabalho de controle externo que é realizado pelo Congresso Nacional. Então ele pode dar pareceres, pode ter entendimentos, pode ter acórdãos, mas isso não sobrepõe decisões do STF. Que isso fique muito claro, e acho que o Bolsonaro talvez ele esteja contando ali já com o pintinho fora do ovo, Daiane. Então, mas vamos fazer uma coisa, acho que dá tempo ainda. Vamos ouvir o que o Bolsonaro falou logo da primeira vez que ele declarou sobre as joias? Vamos. Não sei porquê desse escândalo todo. Uma coisa que eu gostaria de não devolver, as armas, né? Coisa pessoal, né? Entregar para a Polícia Federal, a PF deve fazer um bom uso disso aí, mas faz parte da regra, né? Então, vamos em frente. Nada foi extraviado, nada sumiu, nada foi escondido. Se a imprensa divulga, porque tem um cadastro dizendo que foi recebido aquilo. Fica chateado a falar num assunto que é óbvio, dá a entender que, olha, tinha escondido. Se tivesse pego escondido, ninguém teria tomado conhecimento. Ah, Bolsonaro pra cima de mim com essa? Aí não, né? Era só isso, sabe? Porque tem muita gente que talvez tenha esquecido o que ele falou à época. Não foi declarado, é mentira que tenha sido declarado. Ele não imaginava que as malas seriam revistadas, foram revistadas, a polícia encontrou lá, foram apreendidas, ele tentou de muitas formas retirar essas joias de lá e tentou vender também. Então, assim, Bolsonaro, pra cima da gente, vai doar pra Santa Casa? Sério? Ai, viu? Ah, tá, né? Tá de zoeira. Vai colocar no site do Nego Di, né, Bolsonaro? Ah, não. Se não fosse os funcionários ali da Receita Federal, a gente não ia saber dessas coisas. Funcionários de carreira da Receita Federal, né? Que trabalharam para não deixar passar isso aí, não. Não colou, não colou. Obrigado, Dai. Eu que agradeço. Eu tenho um convite especial para você, hein? Ó, a Dai ainda tá na tela, mas eu já vou arrumar aqui, ó. Quebrou a nossa tela? Agora sim, tirei a Dai da tela, mas por um bom motivo. Porque eu quero fazer um convite para vocês. Olha esse vídeo aqui, ó, com esse título. Por que você ainda não saiu do Twitter? Essa pergunta que a gente tem para você, porque a gente está estreando um vídeo novo aqui no canal do Meteoro, às 21 horas do dia 12 de agosto, segunda-feira. Se você está vendo esse vídeo antes, tá para estrear. Se você está vendo esse vídeo depois, já estreou, então você já pode assistir. E ali a gente vai falar que o Twitter ele está por aí desde 2006, quando era 140 caracteres ainda, chamado de microblog, né? Mas nos últimos tempos foi ganhando uma fama de ser tóxico e dedicada em discussões intermináveis e até a baixarias. A gente vê muito pelo Twitter, né? E algo na plataforma mudou, a gente sabe muito bem, e que isso é fato. Agora, o mais perigoso é as mudanças que a plataforma pode estar fazendo em você, no seu comportamento, na sua visão de mundo, e é isso que a gente vai discutir nesse vídeo especial aqui da TV Cringe, mas é no canal do Meteoro, aqui no canal do Meteoro mesmo, tá? Então você pode acessar esse vídeo que tá lá no nosso banco de vídeos do canal do Meteoro, vir aqui, ó, clicar em me notificar, porque aí você vai ser notificado quando esse vídeo estrear, tá bom? Combinado? Grande abraço, até a próxima.